Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Cruzando o Jordão. Diante desse cruzamento, como está bem aqui nessa imagem, olha, que eles andaram com a arca, lembrando, irmãos, que esse modelo aqui dos sacerdotes carregando a arca e todos eles nos ombros, era uma forma única que eles deveriam sempre transportar a arca. Aquilo que você vê acontecendo lá com Uzá, mais à frente, quando eles estão carregando com carros de bois e ele acaba tocando na arca, tudo isso foi uma demonstração de infidelidade. Primeiro que eles quiseram copiar o povo filisteu e em seguida eles agora trataram a arca como se fosse uma carga de animais, desconsiderando que ali era uma representação da presença de Deus. A arca da aliança demonstrava sob o propiciatório o Shekinah, ou a glória de Deus. Então eles deveriam levar com grande respeito, porque ali estavam levando um emblema da presença de Deus, coisa que não deveria ser feito de qualquer forma. Então essa imagem que fala aqui, está aqui, os sacerdotes carregando a arca, os 4 sacerdotes, cada um do lado, isso é uma evidência clara de que eles estavam cumprindo um mandamento de Deus. De acordo com o Números capítulo 4, era descrito que os sacerdotes eles eram escolhidos para levar a arca de acordo com o preceito que era descrito. E aqui nós já encontramos mais 3 evidências memoriais de Deus para com o povo. Interessante. 3 pontos que demonstravam memorização, ou seja, que Deus não queria que ele se esquecesse da maneira como eles deveriam conduzir tudo que estava dentro da arca, porque ali estava contido os 10 mandamentos, ali estava contido a vara de Arão que brotou, e ali estava contido os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, a vara de Arão que brotou, e em seguida também o maná, melhor dizendo. E o que é que isso tem a nos dizer? Esses 3 pontos memoriais era para demonstrar a todos eles que ali dentro eles não deveriam se esquecer de que Deus queria um relacionamento com os 3. Os 3 pontos ou os 3 objetos dentro do maná envolvia relacionamento. A saber, os 10 mandamentos envolviam um relacionamento de obediência de Deus para com o povo, ou do povo para com Deus. Deus deu a sua lei para que se relacionasse com eles e demonstrasse sentimento de amor do povo para com Deus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. A vara de Arão que brotou demonstrava a designação de Deus para com Arão, o seu líder, que devia ser respeitado por povo, por todos. Então, através dos sacerdotes, Deus iria se relacionar com eles quando eles fossem até os sacerdotes e levassem o sangue demonstrando o seu pecado, a transferência do pecado que era feito pela confissão do pecador, e o sacerdote que é considerado, né, aquele que representava a Deus, e o nome sacerdote, já falei para vocês em outros vídeos, sacer, sagrado, e otis, representante do sagrado. Então o sacerdote ministrava um relacionamento do povo para com Deus, uma representação de Cristo, quando o próprio Paulo fala, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o outro ponto que merece consideração é o maná. Outro ponto de relacionamento de Deus que eles não deveriam se esquecer nunca. Por quê? Através do maná, Deus mostrava ao povo que ele é que trazia para com o povo manutenção, era ele que trazia para com o povo alimentação, ou seja, Deus é um Deus de providência. E através desse atributo, através desse objeto, desse maná que estava dentro da arca, eles nunca deveriam se esquecer de que Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, Deus é o seu auxílio, Deus é aquele com que ele pode entregar-se à vida e confiar nele que o mais ele vai fazer. Então, através do maná, nós temos uma demonstração da providência de Deus, relacionamento que envolvia a fé do povo, confiança do povo para com Deus, e eles não deveriam se esquecer disso. E para fechar, Deus, quando pede para com o povo, para com que eles, antes de atravessar o mar, se consagrem, isso nos faz lembrar 2 textos, irmãos. O capítulo 19 do livro de Êxodo, quando Deus chega para Moisés e diz ao povo, se consagre, porque amanhã farei isso ou aquilo, antes de declarar os 10 mandamentos. E também nos faz lembrar o livro de Josué, capítulo 7, quando Deus chega para Josué e pede para que o povo se santifique. Ali no capítulo 7 e o verso 13, Deus pede para que o povo se santifique, porque ele iria se manifestar. E aí você pensa, se você raciocina comigo, né? Se para o povo entrar em Canaã, precisavam ter uma preparação que envolvia uma santificação, e qual era a causa disso? Abster-se dos pecados, afastar-se daquilo que proibia uma relação mais íntima com Deus, para que eles pudessem, então, pela graça de Cristo, não pelo mérito deles, poder adentrar na Canaã celestial. E aí você pensa assim,
se para entrar na Canaã terrestre, eu até falei Canaã celestial, me perdoe, eu confundi aqui. Se para entrar na Canaã terrestre, eles precisavam de um reavivamento, de uma reforma externa, santificação, ou melhor dizendo, limpeza cerimonial para com as suas roupas, e uma interna, consagração das suas vidas para com Deus. E se para entrar na Canaã terrestre envolvia esse ato da parte dos israelitas para com Deus, o que dizer de nós para entrar na Canaã celestial? Eu gosto muito de uma frase do presidente norte-americano que diz assim: o céu ele tem limites, ou seja, para entrar lá você é necessário levar em consideração que tem exigências. O inferno, porém, ela é uma porta aberta. Em outras palavras, o inferno ele está sem nenhum tipo de restrição para entrar, mas para migrar-se ao lar celestial é necessário que nós observemos preceitos de Deus, porque para estar lá temos que ser cidadão do reino celestial. Aqueles que de fato em Cristo foram gerados como nova criatura. Eu achei interessante essa frase dele, de que para entrar lá tem que se ter a respeito em relação a isso. Mas deixando essa parte do presidente do lado, eu só usei essa ideia como ilustração, que eu e você façamos reformas em nossa vida. Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso, não deve ser perdido por coisa alguma. Então que em Cristo você encontre graça e misericórdia e santifique a sua vida. Reconsagre-se diante de Deus, porque Ele quer fazer maravilhas em você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia e pela certeza do Teu auxílio para conosco. Que nós possamos nunca nos esquecer da Tua providência e assim sempre nos enquadrarmos no redil do Senhor. Dá-nos um bom restante de domingo e que a Tua presença seja para conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima tarde de domingo. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.